Insegurança, medo, frio, fome. Busca por cidadania e dignidade. Você vai conhecer a realidade da população em situação de rua aqui no Distrito Federal. Pessoas de diferentes partes do Brasil e até de fora do país vêm ao DF para tentar uma vida nova, mas muitos não têm tanta sorte assim. Levantamentos apontam que existem cerca de 8 mil pessoas nessa situação em Brasília. A luta do movimento das pessoas em situação de rua por mais direitos para essa população. GDF, Câmara Legislativa e Sociedade Civil integram forças de políticas públicas para superar esse desafio. E as histórias de vida de quem está tentando deixar as ruas. Agora no Ver a Cidade. Emprego vai embora, a família mais próxima ali a gente não quer ver sofrendo, escapole pela culatra, e você fica sem dinheiro para pagar aluguel. Tempo de chuva é o tempo mais difícil pra gente em tempos de rua, porque tipo assim, a gente não tem teto. Pra eles são lei, né? E nós, o que é que nós somos? Na frente dele nada, nós não somos nada. Nós somos apenas uma polícia. Nós não recebemos, o que nós recebemos. Nós não recebemos, foi nada. Que nós recebemos esse turno nessas vidas. Ai, meu Deus. Embaixo de viadutos, buscando proteção de árvores, prédios ou à vista de quem quiser ver. Porque às vezes, somente com um olhar muito atento, a gente consegue perceber que elas estão ali. As pessoas que têm a rua como moradia. E que muitas vezes são invisíveis, especialmente quando se trata de direitos e necessidades ignorados. A começar pelos dados, que não batem. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania diz que o DF tem quase 8 mil pessoas em situação de rua e que teria o maior percentual de população nessas condições entre as capitais brasileiras. Já o governo do DF contabilizou cerca de 3 mil pessoas nessa situação, em pesquisa realizada em 2022, e rebateu o governo federal, dizendo que a metodologia de contagem utilizando dados do Cadastro Único não seria adequada. Mas quem são essas pessoas e por que elas estão nas ruas? Visivelmente, a quantidade de moradores de rua no Brasil tem crescido bastante nos últimos anos. No DF não é diferente. A professora Maria Laene, do Departamento de Serviço Social da UNB, tem algumas explicações a respeito desse fenômeno social. A população em situação de rua, ela é um público heterogêneo, que surge por essa desigualdade capitalista, mas também por ausência de moradia, por questões de conflitos familiares, o uso de algumas substâncias como drogas. Então, tem questões que são centrais para esse público existir, como eu falei, questões estruturantes, como o racismo também. 70% são negros e negras, que também faz parte dessa nossa exclusão de uma sociedade marcada por essas desigualdades de classe, de raça e de gênero. Agora, por que a gente pode observar que nos últimos anos essa população de rua ela teve um crescimento de uns anos para cá? Qual que é a razão ou as razões, os motivos? Essa desigualdade, nós vivemos numa sociedade capitalista e que essa crise econômica afeta cotidianamente todos os trabalhadores e trabalhadoras. E a população em situação de rua, ela vem aumentando. Depois da pandemia, teve um aumento gritante e a ausência de políticas públicas também, principalmente essa questão do desemprego.
Então, a falta de emprego para essa população, políticas de habitação também que tem que serem pensadas, não é só construir uma casa, mas é também um projeto que existe uma campanha para a população em situação de rua, que eles entendam que são sujeitos de direito, e outras políticas que no contexto atual são fundantes, como a política de assistência social, a política nacional começa em 2009, ainda é uma política recente, mas aqui no DF nós temos muitos desafios. Primeiro, a questão dos dados. Não existe uma política pública de fato, primeiro, se você não consegue ter um diagnóstico para pensar políticas públicas. E segundo, orçamento que seja fundamental para essas pessoas. Então, assim, não se faz política pública sem orçamento. Agora, a população de rua, ela é vulnerável, obviamente, né? Mas existe um grupo que ainda é mais vulnerável, que seriam as mulheres. Como é que é a vivência delas, que tipo de vulnerabilidade que elas estão sujeitas no dia a dia? Primeiro, por uma questão de uma sociedade marcada pelo patriarcado, que o lugar da mulher é na casa. Então, a mulher está na rua, ela já passou por várias violências para ela chegar na rua. Então, algumas estão na rua porque já sofreram violência dentro de casa, violência doméstica, outras que romperam vínculos familiares. E também tem a questão que algumas já estão na rua desde criança. E elas colocam que tem que, às vezes, até criar alguns estereótipos para poder ser forte, mostrar que existe disputa em alguns espaços. Então, para a mulher estar na rua, ela sofre vários estigmas e preconceitos e violências. Apesar da dificuldade de levantar dados sobre esse tema, o governo tem colocado em prática políticas públicas para essa população. Diariamente, o DF Legal realiza operações de acolhimento às pessoas em situação de rua. Nelas, são ofertados serviços de educação e saúde, abrigo e assistência social. Ao mesmo tempo, as estruturas de lona e madeira são retiradas e uma limpeza é feita no local. A sociedade civil organizada soma forças e vem para lutar pelos direitos de quem não tem o conforto de um teto e de uma cama. O Movimento Nacional das Pessoas em Situação de Rua nasceu no Brasil em 2005 e veio aqui para o Distrito Federal em 2006. É um movimento que luta pelos direitos e também pela inclusão social dessa população. A gente está aqui mais ou menos no começo da L3 Norte para conversar com a Joana Dark Basílio, que é a coordenadora do movimento hoje aqui no Distrito Federal. Joana, conta um pouquinho para a gente quem é que mora aqui nessa região hoje. São pessoas de extrema vulnerabilidade social, que nunca tiveram acesso a direitos básicos como educação, moradia fixas e outras questões que pudesse tirá-las dessa situação. Elas querem dignidade, ter um local onde elas possam dormir, morar, constituir suas famílias e poder trabalhar, né? Porque não é porque a pessoa está na rua, está suja, está mal vestido, porque não é um ser humano, não, né? E assim, o que nós, movimento, vem fazendo é isso, é justamente levar isso para o Estado, né? E Asa Norte tem sido um local que está sendo muito pior isso, porque as pessoas são discriminadas, as pessoas passam por preconceitos aqui diariamente. E vocês estão recebendo doação hoje? Não, vem. Hoje nós não recebemos, o que nós recebemos. Nós não recebemos, foi nada. Que Nós recebemos esse torno, nós recebemos raiva, desgosto. Todos estão tristes aqui. Nós não estamos bem, todo mundo está com fome. Não vou mentir a você, filha. Mas nós arrumamos o pão de cada dia, por Deus. As pessoas têm um grande preconceito. As pessoas sempre pensam a população em situação de rua com a questão como se fosse a violência, a questão da segurança, são colocados como bandidos ou bandidas e, na realidade, não penso que a população em situação de rua ela precisa de garantia de direitos humanos, porque são sujeitos de direitos. Fome, uma certeza de quem vive nas ruas e não sabe ao certo quando será a próxima refeição. Segundo pesquisa sobre população de rua no DF, quando o assunto é alimentação, boa parte das pessoas que estão nessa situação
já ficou pelo menos 24 horas sem comer. O comércio local costuma ser a principal fonte de alimento e de água. Algumas dessas pessoas conseguem utilizar o Centro Pop como local para se alimentar. Este aqui é o Centro Pop, que fica na Asa Sul, no plano piloto. Por aqui passam cerca de 450 pessoas em situação de rua todos os dias e eles vêm aqui para fazer as refeições, tomar banho, podem deixar seus pertences também e lavar as roupas. A gente está aqui para conversar com a Aline Pinho, que é coordenadora das sedes. Aline, conta pra gente um pouquinho como que funciona aqui o Centro Pop e qual foi a idealização dessa ideia para ter esse espaço para as pessoas em situação de rua. O Centro Pop ele é uma política prevista na nossa política de assistência social e aí ele é um centro onde as pessoas podem estar nesse espaço, ter um apoio durante o dia. Então as pessoas que estão em situação de rua, mas que no momento não tem ainda uma previsão de saída, elas podem vir, ter acesso à documentação, ter suas demandas avaliadas, utilizar o banheiro para banho, tem alimentação também, guarda de pertences, como você falou. Então, uma série de questões que, de fato, funcionam como um apoio para essa população. E hoje são quantos centros POP aqui no Distrito Federal? Hoje nós contamos com 2 centros POP no Distrito Federal, um aqui em Brasília e um na região de Taguatinga, que atendem essa população de todo o DF. A gente tem também o serviço de abordagem social, que é um serviço de busca ativa, então são equipes que estão na rua e que estão acessando as pessoas que ainda não conhecem os serviços, que ainda não têm acesso a outras políticas, que fazem esse processo de vinculação, de apresentação, de encaminhamento. A gente também tem os restaurantes comunitários, que cuidam dessa parte importante de segurança alimentar e dar acesso para que as pessoas possam se alimentar de forma gratuita, em diversas regiões do DF. E aí a gente tem uma série desses serviços que se organizam para que essa população tenha algum espaço de trabalhar as suas necessidades. Aqui no Centro Pop a gente conheceu o seu Wagner e a gente vai entender um pouquinho da história dele. Sempre trabalhei, sempre gostei de trabalhar, sempre gostei também de estar no meio de política, balancei muita bandeira aí para candidatos, peguei alguns cargos comissionados na vida e assim, alugava meu cantinho, tinha minhas coisas e tal, mas aquela coisa, emprego vai embora, a família mais próxima ali a gente não quer ver sofrendo, escapole pela culatra, e você fica sem dinheiro para pagar aluguel. Sem dinheiro para pagar aluguel, vai arrumar um cantinho para ficar. E esses cantinhos, onde tem um espaço para me ficar, eu fico. E nessa andança, conheci os centros de referências, que é o CRAS, CREA, Centro Pop de Brasília, o de Taguatinga, e vi que realmente o trabalho funciona, entendeu? O senhor faz todas as refeições aqui? Aqui no Centro Pop da Agora eu tô com um boizinho um pouquinho mais na sombra. Eu não faço todas, mas no começo almoçava, jantava, dormia ali no cantinho. Dormia aqui pelo plano piloto mesmo. Isso. Por quê? Porque aqui é um centro de referência. E quando a gente precisa de qualquer documento, a nossa casa é aqui. O deputado distrital Thiago Manzoni lembra que esse problema social é profundo e bem complexo. Ele entende que a população de rua não é homogênea e que existem diferentes perfis desse segmento da população. Há 2 tipos de moradores de rua, na minha opinião. Aqueles que estão na rua por circunstâncias alheias à sua vontade, quer dizer, eles não queriam estar na rua, mas estão ou porque perderam o emprego e não conseguiram se sustentar, ou porque vieram como refugiados de outros países e querem sair da rua. O poder público pode fazer parceria com a iniciativa privada para oferecer emprego para essas pessoas. O poder público pode oferecer cursos técnicos profissionalizantes para que a iniciativa privada receba essas pessoas no mercado de trabalho e elas possam voltar a ter sustento. Há outro tipo de moradores de rua, que são aquelas pessoas que se acostumaram a morar na rua e que fazem da rua sua moradia porque traz alguns benefícios para si. Infelizmente são pessoas muitas vezes adictas de drogas. E nas ruas eles conseguem essas drogas, conseguem por meio das doações que recebem as drogas para consumir. Quando não conseguem o dinheiro por doação, acabam realizando pequenos furtos
ou às vezes roubos, que é com emprego de violência para obter a droga, e que acabam muitas vezes cometendo crime entre si. E essa situação tem gerado para muitas regiões administrativas do Distrito Federal uma situação muito conflitante de segurança pública. Então há esses dois tipos de pessoas. Em relação aos primeiros, eu penso que trabalho, emprego é a principal solução. No próximo bloco, a solidariedade e a educação contribuindo para mudar a vida das pessoas em situação de rua. E a participação da Câmara Legislativa na construção das políticas públicas para trazer soluções definitivas para a vida dessas pessoas. Eu estou aqui em frente à Casa de Caridade Inácio Daniel, que fica no SOF, o setor de oficinas. Eles têm um trabalho de entregar marmitas 2 vezes por semana a moradores de rua. Quem é o diretor dessa casa é o Everton Abreu. Tudo bem, Everton? Tudo bem. Explica pra gente qual que é a motivação de entregar essas marmitas aos moradores de rua. A motivação é decorrer da necessidade que chegaram ao nosso contato de que muitas pessoas passam realmente fome em comunidades carentes aqui do Distrito Federal. Então, como uma forma de levar o alimento, fazer a caridade, nós formamos um grupo para praticar a caridade a esses irmãos. Nós temos hoje aproximadamente 165 voluntários. A entrega das marmitas, ela acontece 2 vezes por semana. Às terças-feiras saem aproximadamente 300 marmitas e aos sábados são produzidas aproximadamente 700 marmitas. E aonde vocês entregam? Por que essas localidades? Nós entregamos em vários setores, em vários pontos do Distrito Federal. Desde setores como estrutural, nós vamos também para Santa Maria, Samambaia, ou seja, onde a necessidade tiver, ali nós estamos também. A gente pode ir lá acompanhar para ver como é que é o processo produtivo? Vamos lá, por favor. Bora lá então, vamos lá. Quantas pessoas nesse momento estão lá fazendo o alimento? Nós temos aproximadamente umas 8 pessoas na linha de produção das marmitas. E de onde vêm os alimentos para vocês cozinharem? Doação, como é que funciona? A Casa da Caridade como um todo, não apenas as marmitas, mas em todos os projetos, nós recebemos doações de pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Então agora estão produzindo macarronada com frango? Macarronada de frango, exatamente. Vamos lá acompanhar? Vamos, por favor. Vamos lá, então. As marmitas, ela vem com etiqueta, exatamente como um lacre de segurança, como se fosse uma entrega delivery mesmo, assim como é. E nós colocamos também a data da produção dessas marmitas. Tudo isso é uma questão de segurança tanto para a casa, quanto para as pessoas que recebem essas marmitas. Aí tem um coraçãozinho também, uma forma de carinho também para entregar para as pessoas, né? Não é apenas uma entrega material, mas também é saber que aquelas pessoas são acolhidas pela casa. Sempre vai o nosso amor, o nosso carinho e também o nosso afeto. As marmitas estão aqui já no caminhão, vão ser transportadas, a gente vai lá para o setor comercial sul entregar então esses alimentos para moradores de rua. Vamos lá? Então a gente chegou aqui no setor comercial sul. Como é que funciona o esquema? As pessoas, né, do centro de caridade vão encontrar ao redor aqui as pessoas moradores de rua, vão trazer para cá e aí sim as marmitas vão ser distribuídas. A gente observa aqui, já começa a ter então uma fila para receber as marmitas. O senhor sempre espera aqui esse alimento? Claro, sempre esperamos o alimento, que traga o alimento a nós e eu pelo menos me sinto muito agradecido. E como é que é? O senhor mora onde? Como é que o senhor fica transitando ao longo do dia? Como é que é? Em que lugar o senhor fica? Não, a gente dorme aqui em frente da Caixa, que está aqui, da Caixa Econômica aqui. Lá na calçada, lá em frente. Fica o senhor e várias pessoas? Sim, várias pessoas. Sim. Não dá medo? Não, porque estamos vários aí. Mas sempre um gajo tem que dormir um pedacinho acordado, porque sempre tem que ter cuidado. E quando tem frio, como é que faz? Não, eu tenho 2 cobertores aqui. A
A CLDF já tem 4 leis aprovadas e pelo menos 7 projetos de lei que buscam trazer mais dignidade, acolhimento e direitos para esse perfil da população. A Câmara também participa do debate sobre a construção do plano de acolhimento às pessoas em situação de rua, que está sendo discutido pelo governo do DF. Basta andar alguns metros do local onde está a sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal para a gente já encontrar algumas pessoas em situação de rua, abrigadas aqui nos gramados do Eixo Monumental. Por isso, a gente veio conversar aqui com o deputado Ricardo Valle para saber um pouquinho sobre as políticas da Câmara Legislativa para essas pessoas. Deputado, o senhor tem inclusive uma lei que já foi aprovada e regulamentada pelo governo do Distrito Federal. Explica um pouquinho sobre o que trata essa lei para a gente. Nós estamos acompanhando com muita preocupação esse crescimento da população em situação de rua aqui no Distrito Federal. A Câmara tem aprovado um monte de projetos aqui muito interessantes, políticas públicas que vão ajudar o governo a minimizar esse problema. E uma dessas é essa lei que permite esses moradores, essas pessoas que estão nas ruas, que possam voltar para o mercado de trabalho nas vagas destinadas às empresas que prestam serviço para o governo do Distrito Federal. Construção, enfim, de manutenção. Evidentemente que essas pessoas que estão em situação de rua têm que ter um currículo e a gente encontra profissionais de todas as áreas aqui no Distrito Federal, já encontramos inclusive professores, advogados, pessoas que por algum motivo ou outro foram para as ruas e que com essa oportunidade de voltar para o mercado de trabalho é um incentivo para elas deixarem as ruas e procurar aí retomar suas vidas de forma digna. Isso porque uma das pautas prioritárias para que essas pessoas saiam dessa situação é justamente ter uma renda e poder alugar ou dar entrada em alguma moradia, né, deputado? É verdade, ter a perspectiva de voltar a ter uma vida normal. E é fundamental que, aliado a essas políticas públicas, né, de voltar para o mercado de trabalho, o governo possa também dar condições de atendimento psicossocial, psicológico. Deputado, o senhor é vice-presidente da Câmara e é então representante, né, da Câmara Legislativa nesse grupo que está trabalhando num plano de acolhimento para pessoas em situação de rua. O senhor pode dar uma perspectiva de como é que estão essas discussões desse plano? Foi um debate muito importante, surgiram várias ideias. O governo está com a ideia de trazer de volta aí o aluguel social, que é muito importante, é o primeiro passo para tirar essas pessoas das ruas. Mas, como eu disse, aliado a isso é preciso uma série de outras políticas, como a implementação dessa lei também. O senhor também citou essa audiência pública que foi realizada pela Casa Legislativa em março deste ano, que foi para discutir justamente o direito à cidade para esse segmento da população. O que seria o direito à cidade para esse segmento da população, para essas pessoas em situação de rua? Ninguém gosta de morar nas ruas. E nenhum morador do Distrito Federal que tem sua casa ou que consegue pagar seu aluguel, ninguém quer ver também moradores, pessoas em situação de rua aqui no Distrito Federal. Então, não tem coisa mais urgente do que permitir que através do Estado a gente possa dar o direito a essas pessoas de ter um abrigo, de ter uma casa. Esta é a escola Meninos e Meninas do Parque. Aqui estudam crianças, adolescentes e adultos em situação de rua ou de vulnerabilidade social. São mais ou menos 200 estudantes que, além de virem aqui aprender, também fazem a higiene pessoal e as refeições. E hoje a gente veio aqui para conversar com a Natália, que já está aqui comigo, que está estudando aqui. Natália, você tem 26 anos e há 12 anos você saiu de casa e a gente veio conhecer um pouquinho da sua história. Me conta por que você saiu de casa. Eu saí de casa logo cedo, acho que quando eu conheci um namorado. E aí eu já saí diretamente de Natal, do Rio Grande do Norte, para outra cidade. Esse tempo eu tava ainda vivendo na prostituição, onde eu vivi muitos anos na prostituição, desde os 13 até agora perto dos 25. Desde que você saiu de casa, Desde que eu saí de casa, eu sempre acabei trabalhando. Foi a única opção que a gente tem como travesti, é a única opção que cabe a gente no começo, quando a gente não estuda. Então, tipo assim, que ele tava me angustiando, tipo assim, já não tava legal pra mim viver longe.
e sempre tá recorrendo à prostituição. Eu queria ver minha mãe, tipo assim, eu determinei, eu estava em Aparecida de Goiânia, quando eu decidi, eu falei, vou parar de me prostituir. Fui, desci na BR ali, acabei conseguindo uma carona. Ele falou, eu tô indo pro Ceará. Eu falei, pronto, eu disse, me leva pro Ceará, então. Aí ele falou, não, eu não tenho como te levar pro Ceará, mas eu consigo te deixar em Brasília. Então, desde que você chegou aqui em Brasília, você está morando na rua, está em situação de rua? Desde que eu tô aqui em Brasília, eu tô morando em situação de rua. Como que é isso? Como é que é morar na rua, Natália? Conta pra gente. Ah, não é fácil, né? Principalmente agora, nesse tempo de chuva. É o tempo mais difícil pra gente em tempo de rua. Porque, tipo assim, a gente não tem teto. Você já sofreu uma violência morando na rua desde que você tá aqui em Brasília? Já, sofri uma agressão. Conta pra gente como é que foi isso. Sofri uma agressão no Riacho Fundo 1. Eu fui agredida por um homem com barra de ferro, socos onde eu desmaiei. Tive que engessar a mão, que eu fraturei aqui o dedo. Eu tive um corte aqui no rosto. Tipo assim, pra mim foi muito difícil. E pra mim foi um trauma, né? Me conta como é que você conheceu a escola aqui e como é que está sendo frequentar a escola. Eu conheci através do Centro Pop, através de um rapaz de uma biblioteca, da biblioteca do Pop, que falou daqui. Voltei com um propósito na minha vida, quero estudar. E agora está estudando? Agora estou estudando, graças a Deus. Esse aqui... E hoje você está feliz pelo menos aqui na escola? Me sinto em casa, nunca tive preconceito nenhum, que é o principal, seria... que poderia me abalar dentro da escola seria se eu tivesse sofrido preconceito logo na chegada. Como eu já não estava bem psicologicamente, se tivesse acontecido isso, eu acho que eu não teria continuado, tipo assim, com um sonho que seria terminar de estudar. Então, como eu tive aceitação e as portas foram abertas, eu estou aproveitando, sabe? A cada momento. O silêncio ao alarme, o breu a todo tempo. A memória vexada, meu país, um quase nada. Se concreta essa dor, em cova me atirava.